Anísio Espínola Teixeira, filho de fazendeiros, nascido em 1900 na cidade de Caetité, na Bahia. Foi o principal idealizador de grandes mudanças que ocorreram na educação brasileira no século XX. Ele fez parte do movimento de renovação do ensino, chamado Nova Escola, tornando assim um importante teórico na educação do Brasil. Ele frequentou colégios jesuítas em sua cidade natal, cursou Direito na Universidade do Rio de Janeiro, formando-se em 1922. Na volta de Bahia, em 1924, ele foi nomeado inspetor-geral de ensino. Ele esteve na Espanha, na Bélgica, na França e na Itália, observando o sistema de ensino. Voltou para a Bahia e passou a desenvolver uma série de mudanças na educação do Estado. Em 1928, voltou ao Estado, concluiu a sua pós-graduação e ganhou o título de mestre em Nova York. Nesta época, ele conheceu John Dow. No ano de 1931, ele se mudou para Rio de Janeiro e nessa época criou uma rede municipal de ensino, que integrava a escola primária até a universidade. Anísio Teixeira fez parte de um grupo de educadores interessado em renomear o ensino do país, chamado de Nova Escola. Bom, estamos aqui para falar de Anísio Teixeira, uma grande figura para a educação brasileira. Esse educador propôs e executou medidas para democratizar o ensino brasileiro e defendeu a experiência do aluno como base do aprendizado. É considerado o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a educação brasileira do século XX. Como teórico da educação, Anísio Teixeira não se preocupou em defender apenas suas ideias, como também formulou muitas teorias. Duas de destaque é a didática da ação e também o projeto da escola de tempo integral. Ele era sempre preocupado em estudar e analisar os problemas voltados à educação. Ele sempre estava envolvido em afazeres ligados a cargos ou funções públicas. Anísio Teixeira publicou muitos livros e um considerável número de artigos. Um dos seus principais livros são A Educação Progressiva, que foi publicada em 1933, Educação Não é um Privilégio, em 57, Educação é um Direito, em 68, em 69, Educação no Brasil. No livro Educação é um Direito, Anísio ele considerava a educação um bem que não poderia ser negado para o ser humano. Era de fato um direito aprender. E a educação não é um privilégio, ela era baseada na consciência fundante. No livro Educação no Brasil, a educação ela envolvia uma participação da sociedade em que o movimento ocorria dependendo da sociedade. Anísio Teixeira tinha uma visão crítica com relação à filosofia da educação. Essa filosofia que, desde os filósofos, buscava a explicação do íntimo da realidade dentro das experiências vividas dentro da própria realidade. E ele também tinha duas implicações quanto a essa filosofia. A primeira de suas implicações falava de que a filosofia deixava de ser um status para ser um processo onde esse era utilizado como individual e aplicado como um método dentro da educação. Na segunda implicação, ele acreditava que quando o indivíduo passava a filosofar com algo próximo, ele buscava enfrentar conflitos e ao mesmo tempo resolver esses conflitos. E ao mesmo tempo que ele tentava buscar e resolver, ele procurava com isso o equilíbrio social. Em uma obra de Anísio Teixeira do ano de 2000, ele acredita que a filosofia é uma investigação que exige um conjunto de conhecimentos atual, existente, ou um conjunto de conhecimento que já temos. Ou seja, remetendo o que ele disse no começo, é a busca do íntimo da realidade dentro da própria realidade. Para Anísio, o professor ele passava por uma constante
recapacitação como algo vital. E, segundo ele, as novas responsabilidades da escola era educar em vez de instruir. Dessa forma, formaria indivíduos felizes, preparados para enfrentar a vida. Bem, hoje vamos conhecer um pouco da trajetória de Anísio Spinola Teixeira. Anísio Teixeira iniciou seus estudos na Instituição São Luís, no Caetité, mas logo após os professores perceberem que seu nível estava acima da média, lhe transferiram para o Colégio de Jesuítas Antônio Vieira, onde ele almejava ser padre, mas quis finalizar seu curso superior na Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro. Quando finalizou seu curso, em 1924, o recém-governador da Bahia, Francisco Marques, lhe convidou para o cargo de Inspetor-Geral da Instrução, que foi onde ele teve sua primeira luta a favor da educação, ao se tornar líder de uma reforma que estabeleceu o primeiro sistema educacional baiano. Em 1931, Anísio era professor da Escola Normal da Bahia, quando foi convidado para ser diretor da Instrução Pública do Distrito Federal, um desafio bem maior, pois agora suas ideias geram resultados a nível nacional. Pouco tempo depois da instrução pública, tornou-se secretário da Educação do Distrito Federal, onde criou um programa de educação pública que ia da pré-escola ao ensino superior. Em 1935, Anísio foi convocado para pensar na educação no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Ele era consultor especial da Unesco quando foi convidado pelo governador Antônio Mangabeira para ocupar a Secretaria de Educação e Saúde do Estado da Bahia, onde contribuiu para a elaboração do projeto de educação na Constituição Baiana de 1947. Em 1936, perseguido pela ditadura Vargas, decidiu-se sair do cargo e regressou à Bahia. Em 1946, Anísio Teixeira foi nomeado conselheiro-geral da Unesco. Em 1946, assumiu novamente a pasta da educação. No estado da Bahia, neste período, criou a Escola Parque, em Salvador. Se tornou um novo modelo de educação integral. E em 1952, esteve à frente do Instituto Nacional dos Estudos Pedagógicos, realizando trabalhos para valorização de pesquisa educacional no país. No fim do ano de 1950, Anísio Teixeira participou de debates para ampliação da lei das diretrizes com base em relação cuja Darcy Ribeiro fundou a Universidade de Brasília, tornando-se reitor em 1963. No ano seguinte, com a instalação do governo militar, decidiu instituir que hoje levará o seu nome e foi para os Estados Unidos, onde passou a lecionar na Universidade de Colômbia e na Universidade de Califórnia. Em 1966, Anísio Teixeira voltou ao Brasil, na qual se tornou-se consultor e fundador de Getúlio Vargas. Anísio Teixeira escreveu os livros A Universidade e a Liberdade Humana, que foi em 1954, e A Educação no Mundo Moderno, que foi em 1969. Anísio Teixeira faleceu no Rio de Janeiro por volta de 1971, em março, no dia 11, e por circunstâncias misteriosas,